Nessa videoaula, vamos aprender 3 modos diferentes de definir mais foco na imagem. Então vai ser o contrário das ideias das aulas anteriores, que era trabalhar com desfoque da imagem. Então eu vou começar vindo aqui em Filter, ele já é um Smart Object, essa camada. Eu vou vir aqui em Sharpen e escolher Shake Reduction. Essa opção Shake Reduction é uma novidade. E eu já andei brincando com ela, então eu vim aqui na partinha de detalhe e eu tirei ela do canto. Eu peguei ela e coloquei aqui no centro da tela, que eu acho que fica melhor de trabalhar. E vou aproveitar já e aumentar o zoom da distância da imagem. Eu vou vir aqui com a lupa, ou então com Ctrl+, Ctrl-. E eu vou aproximar aqui da imagem. Aqui quando eu uso a lupa ele volta ao local. Eu vou vir aqui de novo e tirar ele e trazer para a imagem. Então trouxe aqui para a imagem. E eu posso definir aqui o tanto de distância de zoom. E vou deixar na mesma distância da imagem que eu estou vendo. E aqui eu estou com o preview desligado, então eu consigo ver que na imagem aqui eu tenho o original e aqui o resultado final. E o que eu vou fazer é vir aqui em Trace Bounds, eu vou definir aqui o tamanho no qual ele vai fazer a análise para descobrir o blur. Então eu vou definir aqui em pixels, por exemplo, que eu tenho um blur, o movimento desse blur de mais ou menos uns 20 pixels. Então definindo a minha imagem, 20 pixels de movimento que está definido esse blur. E eu tenho que fazer uma análise, eu tenho que clicar nesse botãozinho. Ele faz a análise e ele traz aqui o resultado final. Dá para ver que ele ficou bem intenso. Então eu posso vir aqui em Trace Bounds, que é o tamanho que ele vai fazer, análise e diminuir a análise. Já está um pouquinho melhor, posso diminuir mais. Vou vir aqui em Smoothing, que é o quanto que vai suavizar os artefatos e outros problemas da imagem. Suavizei aqui demais, deixa eu diminuir um pouquinho. Vou comprimir aqui também um pouco mais os artefatos, as falhinhas que ficam na imagem. E o ideal é que achar um meio termo entre o quanto de redução de ruído que você quer na imagem e o quanto de desfoque que você quer recuperar. Então, por exemplo, a gente consegue ver na lateral do rosto dele como está bem desfocado e quando eu trago aqui o depois, como ele fica bem melhor. Então, o antes e o depois. E tudo isso através de uma análise automática. Você clica no botão, ele faz a análise. Aqui você determina o tamanho em pixels do qual ele vai fazer a análise, o movimento em quantos pixels de tamanho, e ele vai fazer a análise em referência a esses pixels, a esse tamanho, e daí você tem a opção também de suavizar e remover artefatos. Clique em OK, e você vai ter aplicado aqui o filtro, e consegue testar aqui um antes e depois. Antes, depois do filtro. Então ele recuperou bastante aqui do foco da imagem, deixando ela bem mais nítida. Eu vou vir na próxima imagem, e nesse aqui eu tenho um desfoque gaussiano bem de leve, a imagem está um pouquinho desfocadinha, e eu queria dar mais foco para essa imagem. E eu não tenho nenhum movimento. A ideia do filtro anterior é quando tem um desfoque de movimento, porque a exposição estava longa da câmera, e o cantor, ou a pessoa do foco da imagem, estava se movimentando, e você tem esse movimento desfocado. Nessa próxima imagem, não é o caso. Nessa próxima imagem eu tenho um desfoquezinho normal. Provavelmente de estar mal focado a lente da câmera. Então eu vou vir aqui em Filter, vim aqui em Sharpen e definir aqui Smart Sharpen. Daí eu encontro aqui qual parte da imagem eu quero usar como referência. Eu posso definir aqui o Amount, que é a força como ele vai fazer esse Sharpen. Radius é o tamanho de pixels, a área no qual ele faz. Isso vai ser definido mais pelo tamanho da resolução da tua imagem. Uma resolução maior vai ser mais pixels de referência. Que ó, pus 10 pixels é demais para essa foto. Uma resolução menor, eu uso menos pixels de referência. Nessa foto aqui, algo em torno de 2 a 3 pixels é o suficiente. E também eu tenho aqui uma opção de redução de ruído, porque às vezes você acaba gerando um pouco de ruído na imagem. Não é o caso dessa imagem, ela está renderizando bem aqui o resultado final. Eu posso ligar e desligar aqui o preview para ver um antes e depois, ou então aplicar aqui usando OK. Quando ele terminar de renderizar, eu consigo ver aqui, ó, antes do filtro. Deixa eu aproximar aqui um pouco mais o zoom. E, ó, antes do filtro e aqui depois do filtro. Posso também vir aqui no histórico, se eu quiser testar um antes e depois, o antes e o depois. O resultado aqui bem expressivo no quanto de nitidez que eu ganhei na imagem. Nesse último caso aqui, eu vou usar um filtro chamado High Pass. O filtro High Pass ele é um pouquinho mais complexo de entender, mas ele também dá um resultado final muito bom. Então eu tenho aqui a imagem original. Em cima da imagem original, eu tenho
um leve tratamento. Daí eu tenho aqui um tratamento de pele, um blush, batom, um delineador, cílios e um ajuste de luz e sombra. E de toda essa imagem agora eu quero dar uma definição melhor, porque a imagem está levemente desfocada. Então eu vou vir aqui primeiro fazer uma cópia de todas as camadas usando Ctrl Alt Shift E. Eu tenho uma cópia de todas. Nessa nova cópia, em cima de todas as camadas, eu vou vir aqui em Filtro, Converter para Smart Filter. Eu tenho uma camada como Smart Filter. E vou vir aqui em Filtro, Outros, High Pass. O High Pass ele vai definir na tua imagem só os tons mais importantes, então os tons de contraste. Quanto maior aqui o valor, ele começa a exagerar, mas ele vai ficando mais forte. Se eu deixo o valor menor, ele vai ficando mais suave, mas consegue perceber que as linhas aqui ficam mais realistas. Então eu vou deixar aqui um valor mais ou menos de 1.5, dá um OK. E para mesclar essas informações com a imagem original, eu venho aqui em Blend Modes e determino um Blend Mode de luminância como Overlay. E o que está acontecendo é o seguinte, ó. Eu tenho a imagem original, essa é a minha imagem original, e daí eu fiz uma nova cópia. Nessa nova cópia, eu tenho aqui a cópia nova, e embaixo a imagem original. Nessa nova cópia, eu apliquei o High Pass. E o que esse High Pass faz é definir aqui em tons de cinza, deixa eu só ligar as originais. E o que esse High Pass faz é definir em tons de cinza o que é neutro e deixar aqui na luminância original, por canal, o que é mais importante. Então ele neutralizou várias áreas e o que ele definiu como sendo mais importante pelo nível de contraste, ele manteve. Daí se eu escolho um Blend Mode dessa categoria, eu estou pegando o que é cinza, que é neutro, e tirando fora da imagem, e o que é claro e escuro eu estou multiplicando com a imagem de baixo. Então eu estou clareando mais a imagem de baixo e escurecendo mais a imagem de baixo. Então onde eu dou esse contraste localizado, eu tenho essa sensação melhor de foco. Eu posso usar aqui o Overlay, posso usar também o Hard Light, fica mais intenso. E posso a qualquer momento vir aqui no High Pass e definir mais ou menos esse High Pass. E daí já dá pra gente perceber como fica mais nítido aqui a nossa imagem. Se quisesse o caminho contrário, se eu tivesse uma imagem bem nítida e se quisesse remover a nitidez, o que você pode fazer é inverter esse High Pass. Que funciona assim. O High Pass está definindo o claro e o escuro da imagem e intensificando a imagem da camada de baixo. Então você está intensificando o claro com um tom claro e o escuro com um tom escuro. Se eu pegasse e invertesse a luminância dessa imagem, eu ia pegar o que é claro e transformar em escuro, o que é escuro transformar em claro e neutralizar da original. Então se eu vim aqui, ó, ajustes, inverter e mandar ele inverter só o High Pass, eu tenho o seguinte, as informações desse High Pass invertidas. Como elas estão invertidas, elas vão, em vez de clarear a imagem de baixo, elas vão escurecer. Em outras partes, em vez de escurecer, elas vão clarear. Então elas vão neutralizar as informações aí de baixo. Deixa eu ligar aqui de novo todas as camadas. E daí eu posso definir aqui no High Pass o quão forte que eu estou neutralizando. É um truque bem simples para suavizar tom de peles. É claro que você não vai fazer isso em toda a imagem. Teria que fazer aqui uma máscara e definir pela máscara quais áreas que ele vai aplicar e quais áreas ele não vai aplicar.